Irmãos, o nosso texto da manhã encontra-se no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versos 1 a 11. Se você puder procurar aí na sua Bíblia, Atos capítulo 1, versos 1 a 11, e se puder acompanhar essa leitura, seria uma grande bênção. O texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Palavra do Senhor até aqui. Vamos orar? Ó Deus, nós abrimos a Tua palavra para aprendermos dela, Senhor, e isso não vai acontecer se o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, não ministrar isso aos nossos corações. A nossa capacidade intelectual não é suficiente para entendermos o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos assistir nesta reflexão, neste tempo onde meditaremos na Tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações. Ó Deus, visita as nossas almas. Nós queremos Te pedir assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente celebra esse dia tão bonito, Dia das Mães, né? A gente compartilha dessa alegria que as crianças nos trouxeram, né? E essa profunda gratidão que a gente tem pelas nossas mães. Mas não há como, hoje, nós não comentarmos os episódios catastróficos que marcaram a nossa nação nessa última semana, nesses últimos dias. Nossa região do sul sofrendo como nunca sofreu, e nós com um misto de sensações muito estranhas, né? Eu não sei você, mas assim, uma tristeza enorme acometeu meu coração, uma perplexidade enorme diante de tudo que aconteceu ali, uma angústia, uma preocupação de como que aquilo vai se resolver, né? Aquela sensação de impotência, o que eu posso fazer para minimamente ajudar, né? Aquela coisa do sentimento de compaixão, mas da limitação da nossa pequenez, misturado com um senso de raiva e revolta por aquelas notícias absurdas das pessoas que tentam se aproveitar desse momento. E assim, sinceramente, eu acho que muita gente, muitos de nós e muita gente fora daqui, nesse momento, pode estar perguntando assim: onde é que Deus está nessa história? Onde é que Deus está nessa história? Como que Deus permitiu que uma calamidade desse quilate acontecesse? Meus irmãos, o evento que a gente está vivendo aqui no Brasil, não se engane, ele pode abalar a fé de muita gente. E aí, nós nos deparamos com essa data celebrada ao longo desta semana,
na igreja cristã. Que data é essa? A data do texto de Atos, a data da ascensão de Jesus. E a pergunta é, como que esta data, ou esse texto que a gente leu, pode nos ajudar e pode nos ensinar alguma coisa num momento tão catastrófico que nós estamos atravessando? Eu não sei o quanto você sabe do livro de Atos, mas o livro de Atos foi escrito por um dos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, chamado Lucas. E a Bíblia não diz muita coisa sobre Lucas, mas a gente sabe, pela forma dele escrever, que ele é de origem grega, ele não usava palavras hebraístas, né, da escrita do Evangelho de Mateus, por exemplo, e sabe também, pela própria tradição dos pais da igreja no início do primeiro século, segundo século, atestando a autenticidade de Lucas como autor, sabe que Lucas era médico, porque o apóstolo Paulo fala dele na carta aos Colossenses, o médico amado vos saúda. Então a gente sabe que Lucas tinha esse ministério, né? E sabe também que Lucas acompanhou Paulo em viagens missionárias, né? A gente sabe, então, a partir deste relato, e do relato do seu evangelho, que ele então empreendeu essa jornada investigativa de fatos, de relatos, né, escritos e falados por pessoas, né, acerca da pessoa de Jesus. E o próprio Lucas começa o evangelho seu dizendo assim, olha, se você quiser olhar lá em Lucas 1, diz assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, diz ele, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Veja que ele inicia o livro de Atos, fazendo referência também a Teófilo, e diz assim, logo no capítulo 1, verso 1 que a gente leu, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Meus irmãos, claramente, Lucas estava dando continuidade da sua narrativa do Evangelho. Ele escreve o Evangelho, e ele escreve o livro de Lucas. E claramente ele está preparando um documento para a defesa da fé perante uma pessoa nobre chamada Teófilo, que ele chama de excelentíssimo, provavelmente era um funcionário do governo, era alguém de alta patente, de alta posição. Mas olha só, Lucas não havia só coletado testemunhos de pessoas por ouvir, por relatos escritos, mas ele também se tornou alguém que vivenciou o Evangelho quando escreve o livro de Atos. Ele viajou com Paulo, ele acompanhou as viagens, então ele não só ouviu falar, ele viveu também os eventos, né? E a gente sabe, se você for examinar, o Evangelho de Lucas escreve sobre 33 anos de vida de Jesus. São 33 anos de história que ele inclui, ou que ele limita no Evangelho. E o livro de Atos são mais 33 anos, só que agora 33 anos da história da ação do Espírito de Jesus na igreja dele. A igreja que então é chamada para cumprir um ministério, tanto, né, em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra, que no caso do livro de Atos acaba em Roma, né? Veja, ele escreve esse relato lembrando da ascensão de Jesus, mas só em Atos é que ele realmente dá muitos detalhes disso aí, as experiências que eles tiveram ali, e as instruções. Lucas está querendo trazer à mente daqueles irmãos que as instruções dadas por Jesus sobre a sequência do que iria acontecer são muito claras, e Jesus tinha ensinado para todos aqueles seguidores que ele haveria de padecer morte de cruz, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e que um dia ele voltaria. Lucas, no início do livro de Atos, ele está reforçando como Jesus cumpriu
tudo que havia revelado e dito aos seus discípulos, que ele iria para junto do Pai, mas que não os deixaria desamparados, mandaria o Espírito Santo da promessa, o Consolador. Meus irmãos, imaginem o poder de uma promessa cumprida. Veja, aqueles irmãos ouviram Jesus falando sobre várias coisas. Isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E agora, eles testemunharam que realmente o que Jesus prometeu fazer, ele cumpriu. E agora, então, eles estão diante da situação em que Jesus vai ser assunto aos céus. E veja, nós não podemos também ser ingênuos, pensando que os discípulos tinham entendido tudo. Porque quando Jesus morreu, aqueles homens ficaram meio perdidos. E agora? O que vai acontecer? O nosso líder, mestre, morreu. Eles ainda não tinham vivenciado a ressurreição, né? Eles podem ter pensado, e provavelmente pensaram, vai tudo por água abaixo. Porque o nosso líder morreu e ainda não ressurgiu, falando da ressurreição. Mas Jesus, de fato, ressurgiu. E aqueles homens, então, viram a Jesus. Ele apareceu para muitas pessoas. Alguns até diziam que Jesus era um fantasma. Eu não sei se vocês sabem, mas no primeiro século tinha uma heresia na igreja, que dizia que Jesus era só a ressurreição dele, pós-ressurreição, ele era só uma aparição. Ele não era de carne e osso. Essa heresia chama-se docetismo. E havia ali no meio daquele povo gente que acreditava que Jesus era só uma aparição. E o apóstolo João escreve combatendo isso. Mas Lucas relata, e no verso 3 que lemos, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Jesus lhes apareceu por 40 dias, falando das coisas do reino de Deus, comeu com eles, e disse para eles: não saiam de Jerusalém, aguardem, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. Irmãos, Lucas fala de provas incontestáveis. Jesus comeu e bebeu com seus discípulos. Um fantasma não pode fazer isso, né? As pessoas o viram. Ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para os discípulos em Emaús, e lemos esses textos recentemente. Aliás, só para um parêntese, alguém que queria escrever uma história num contexto judaico, dizendo que um evento aconteceu e é testemunhado por uma mulher, ele está pedindo para essa história não ser acreditada. E essa é a contraprova de que o Evangelho tem um poder tremendo. Foi anunciado e visto pelas mulheres. Um contrassenso dentro da própria cultura daqueles dias. Mas veja, ele apareceu para 7 discípulos enquanto eles estavam pescando. Eu não sei se você lembra do relato, os discípulos estavam lá reunidos, falaram: vamos pescar, e foi todo mundo pescar. E eles passaram a noite pescando, e Jesus aparece na praia. E aí, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada, pescamos a noite inteira, não deu nada. Joga ali do outro lado ali. Eles devem ter pensado: você está de brincadeira, a gente passou a noite toda pescando, a gente é profissional da pesca. Eles não sabiam que era Jesus, tá? Nós somos profissionais da pesca, vou jogar a rede aqui, você está louco. Joga do lado, joga a rede do lado. E aí diz o relato que subiram 153 grandes peixes. Meus irmãos, a maior frustração de um pescador é sair para pescar e não pescar peixe. É muito ruim, é muito ruim. Esses irmãos devem ter ficado alucinados. Puxaram uma rede que não conseguia carregar. 153 peixes grandes, diz lá. Jesus apareceu para Tomé, falou: Tomé, deixa de incredulidade, coloca a mão aqui, ó. Está vendo que está machucado? Coloca a mão na minha mão, ó. Está furada. Sou eu mesmo, Tomé. Então, irmãos, Jesus apareceu com provas incontestáveis. O apóstolo Paulo escreve dizendo que ele apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Jesus ressuscitou. Jesus cumpriu o que ele havia prometido. E ele disse que voltaria. E ele havia dito e orientado aqueles discípulos: esperem o cumprimento da profecia. Veja, ele havia dito no jantar, na última ceia, se vocês devem lembrar do relato do Evangelho de João, ele diz assim: olha, eu vou rogar ao Pai, ele vos dará um Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Meus irmãos,
Jesus cumpre a sua promessa. Ele diz: o Consolador, ele vai guiar vocês por toda a verdade. Vocês não vão precisar de alguém que fique guiando. O Espírito Santo vai guiar você. Não fiquem com medo. E Lucas, escrevendo agora em Atos, diz no verso 5, que eles seriam batizados por esse Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Jesus disse a eles. Irmãos, esses irmãos não entendiam muito bem essa história de batismo, porque surgiu o batismo de João, que era um batismo de arrependimento, que na verdade falava para as pessoas assim: você precisa se arrepender dos seus erros perante Deus, vem cá que eu vou te batizar. Mas Jesus chega e ele traz o batismo do Espírito Santo, que é um batismo de salvação. Um batismo que se dá na nossa conversão, quando o seu e o meu coração são regenerados da morte espiritual para a vida em Jesus. Quando a gente crê que Jesus é nosso Senhor e Salvador. É nesse momento que nós recebemos esse batismo do Espírito Santo. E como fruto de sequência desse processo, o Espírito Santo, ele começa uma caminhada de santificação na nossa vida. E essa santificação, através dela e ao longo do tempo, nós vamos sendo revestidos de um poder e de um fortalecimento que vai nos enchendo e nos capacitando para uma coisa: para servir a Jesus. Meus irmãos, aqueles irmãos do primeiro século, eles estavam vivendo essa transição, e era a primeira manifestação do Espírito Santo nos seus dias, naqueles dias, um momento de transição entre o judaísmo e o cristianismo. E aqueles irmãos obedeceram, eles ficaram ali esperando, aguardando o Consolador, porque eles sabiam que a promessa ia se cumprir. Ora, Jesus tinha dito: vou morrer na cruz, morreu. Jesus tinha dito: vou ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitou. Jesus tinha dito: eu vou voltar para aparecer, apareceu. Ora, se ele agora diz que vai mandar o Consolador, aqueles irmãos estavam esperando, eles tinham acreditado na promessa. Mas isso é assunto para o próximo sermão no domingo que vem. Nós vamos falar sobre o Pentecoste. Mas vejam, Lucas continua no verso 6 e 7, e ele diz que eles ainda estavam com uma cabeça voltada para aquela ideia judaica de que vinha um Messias e restaurar o reino de Davi lá em Jerusalém. Os discípulos ainda estavam com aquela cabeça, e eles perguntaram para Jesus sobre o reino terrestre, sobre o reino temporal. Senhor, é essa época de restaurar o reino de Davi aqui entre nós? E aí Jesus responde com uma visão muito mais amplificada. Jesus está falando de reino cósmico e de reino eterno, o reino de Deus. E o mais impressionante é que nessa conversa que ele trava com os discípulos, ele não consegue dar a resposta, porque nem ele sabe quando retornará. Isso é algo que nos deixa também impressionados. Jesus disse: só o Pai sabe o dia que eu retornarei. A igreja de Jesus passou muitos séculos discutindo isso. Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Jesus vai voltar daqui a não sei quantas semanas, fazendo conta. A igreja se dividiu, a igreja brigou, perdeu tempo, não percebeu que esse assunto não é da nossa competência. Lucas escreve então, continua no verso 8, dizendo que Jesus disse àqueles homens que eles estavam se preocupando com o reino daqui, o reino terrestre. Mas ele diz assim: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como quem diz: parem de pensar nas coisas dos homens e preocupem-se com as coisas do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo para ele: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E esse trecho que lemos, ele termina com a visão da ascensão de Jesus, com uma exortação de dois seres celestiais. Percebam que uma nuvem desce sobre eles. Essa nuvem, ela pode ser lembrada, ela pode ser vista lá no Antigo Testamento com a descida da Shekinah, da glória de Deus, sobre o tabernáculo, sobre Moisés, como também essa nuvem se manifestou no Monte da Transfiguração, quando os apóstolos estavam lá com Jesus e Jesus desaparece. A mesma experiência acontece aqui. Jesus
desaparece. Meus irmãos, Jesus está andando com aqueles homens, comendo, aconselhando, falando das coisas do futuro, e de repente ele fala assim, olha, até. Imaginem aqueles irmãos olhando, mas como assim, mestre? E aí Jesus começa a subir, começa a sumir. Né? Subir é uma linguagem que a gente está usando para dizer que ele sobe aos céus. A gente não sabe se o céu é lá em cima, onde é, né? É uma outra dimensão. Mas aqueles homens pararam atônitos. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Jesus. Jesus já foi. E eles ficam olhando para o céu, estatelados, como quem diz, e agora? Aí os anjos viram assim, presta atenção. Por que vocês estão olhando para o céu? Por quê? Vão lá e cumpram sua missão. Fiquem tranquilos, porque do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Concentrem-se naquilo que ele deixou para vocês fazerem, naquilo para o qual ele comissionou vocês. E aí o nosso texto termina. E você deve estar perguntando, ok, e daí? Como que isso conecta com o nosso momento, com o momento da calamidade? Primeira coisa, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos confiar nas promessas de Jesus. Nós precisamos confiar nas promessas de Jesus. Meus irmãos, o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Lucas, no início do Evangelho, diz assim, olha, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, Jesus disse para você e para mim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, não há solidão. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não navegamos as tempestades da vida sozinhos. Nós não atravessamos o vale da sombra da morte, mesmo em meio à grande calamidade, sozinhos. Jesus caminha conosco, Ele prometeu, e Ele cumpre as suas promessas. Jesus está conosco nos tempos de aflição, em tempos de angústia como esses que a gente está atravessando. E Jesus nos disse que jamais nos deixaria e nunca nos abandonaria. Ele disse. Sabe essa situação aí que você, estou apontando o dedo para você está vivendo? Em que você tem a sensação que você está sozinho? Não seja enganado ou enganada por seus sentimentos. Essa sensação é mentirosa. Jesus está com você, sim, neste caso aí. Basta você conversar com Ele. Mas você, como eu, tem aquela coisa do, essa eu tenho que resolver sozinho. Meus irmãos, não é assim não. Jesus vai resolver para a gente. Jesus vai resolver para você e Jesus vai resolver para mim. E a gente precisa estar ligado nisso. A gente precisa dizer para Jesus, toma Jesus, eu não aguento mais, toma, por favor, toma. Jesus disse assim, vinde a mim, a gente fala isso repetidas vezes aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Meus irmãos, Jesus está pronto a nos aliviar, Jesus está conosco, nada nem ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, Ele prometeu. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz assim para você e para mim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Meu irmão, minha querida irmã, ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus, preste atenção nisso, não esquece disso não. Quando você atravessar aí a sua tempestade,
Por isso, tempos de calamidade são tempos onde a gente precisa confiar nas promessas de Jesus, exatamente como Lucas está tentando relatar no início de Atos, lembrando que suas promessas se cumprem. Mas tempo de calamidade também é um tempo em que nós precisamos entender que nós estamos em missão. Nós precisamos entender que estamos em missão. Jesus nos disse, e você e eu lemos no texto, não nos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Meus irmãos, o Vale do Taquari é confim da terra. É em meio à calamidade que a nossa missão precisa ser executada. É em meio à calamidade que nós estamos aqui para testemunhar que somos de Cristo, e que temos compaixão, e que temos preocupação, e que oramos por essas pessoas, e que agimos por essas pessoas, e que queremos compartilhar com elas o amor de Deus, compartilhar com elas os nossos recursos. E, irmãos, na verdade, assim, quando a gente atravessa grandes perdas, as palavras precisam ser atitudes, porque não dá para se ficar no blá blá blá. O coração está tão desesperado que não tem ouvido para ouvir blá blá blá. Palavras se convertem em atitudes de acolhimento, de compaixão, de solidariedade. Irmãos, me permitam um desabafo, com todo respeito aos animais, com todo respeito aos bichos. Esse é um tempo de nós celebrarmos muito mais o resgate de vidas humanas que saem daquele lugar, daquele vale tenebroso com vida. Crianças, idosos, mulheres, homens. É claro que os animaizinhos merecem atenção, mas nós temos que celebrar as vidas. E a gente entra num modo meio, sei lá, alucinado, que a mídia, sei lá, também fala, de celebrar, os animaizinhos. Gente, beleza, ok, os animaizinhos merecem atenção e devem ser cuidados, mas querido, cada vida que sai daquele lugar, ainda com vida, precisa ser celebrada, Deus precisa receber o louvor por essa vida. Entendam, meus irmãos, nós não estamos aqui num passeio no parque. Eu vou falar e já falei isso outra vez. Nós não estamos aqui para um passeio no parque. Nós estamos em missão. Você foi revestido com o poder do Espírito Santo para testemunhar até as últimas consequências, inclusive com a própria vida. A vida que você tem pertence a Jesus. Você é servo de Jesus. Nós precisamos arregaçar as mangas, servir, orar, apoiar e colaborar. Meus irmãos, nós temos falado sucessivamente desse púlpito, da necessidade de darmos fruto, de frutificarmos, de produzirmos frutos de vida eterna, porque nós estamos conectados à videira. Jesus espera de você e de mim que produzamos frutos de vida eterna. Mas nós vivemos uma sociedade do prazer. Se não me der prazer, eu não vou fazer. Não deixe essa mentira do hedonismo, do prazer, convencer a você que tudo o que você precisa é um sofá confortável e uma televisão bonitinha na sua frente. Não deixe. Porque é isso que a sociedade, infelizmente, muitas vezes é levada a fazer. E aí nós acabamos confortavelmente anestesiados no nosso sofazinho confortável, da nossa salinha agradável. Não é para isso que você e eu fomos chamados. Não é para isso que o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz. Foi derramado sim por você e por mim, para nos salvar, nos dar salvação, nos trazer redenção, mas para que nós sejamos instrumentos, para que nós honremos a missão para a qual fomos chamados. Nós não estamos aqui de passeio, irmãos. É muito sério.
Nós, como igreja, precisamos ter uma postura firme de servos, de seguidores, daqueles que confiam em meio à calamidade. A pessoa chega desesperada, a gente fala, calma, calma, vamos lá, eu caminho com você, vou te ajudar, vem cá, vamos orar, ouve só, falei com fulano, falei com Beltrana, fica tranquilo. Nós somos essa comunidade da terapia, queridos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que sair do nosso conforto. E por fim, a terceira coisa que essa história toda de Atos vem dizer para você e para mim, é que nós precisamos olhar para as circunstâncias usando as lentes da cosmovisão cristã. Vou repetir, nós precisamos olhar para as circunstâncias usando as lentes da cosmovisão cristã, porque em tempos de calamidade, muitas outras lentes se interpõem e fazem a gente ler a história de forma meio difusa. Queridos, eu vou repetir, já falamos aqui, a cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo, ela é marcada por 4 eventos: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou todas as coisas, homem e mulher e o mundo. O homem virou as costas e caiu, é a queda. Deus fez o plano da redenção, manifestando-se na encarnação do seu Filho Jesus Cristo, trazendo redenção. E esse Jesus Cristo vai voltar para trazer consumação, para inaugurar um tempo de shalom, um tempo de paz eterna, um tempo que você e eu não vamos ficar mais angustiados. Meus irmãos, nós estamos numa vida transitória, nós somos peregrinos nessa jornada, rumo à consumação do século. Você precisa colocar esse óculos. Comemorar o dia da ascensão de Jesus nos aponta para a sua volta, nos lembra, está na hora de colocar o óculos para enxergar a vida direito. O que os anjos disseram para aqueles discípulos? Parem de olhar para o alto, porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, ele voltará. Jesus vai voltar. Apegue-se a essa verdade. Creia nessa verdade. Ele prometeu, ele vai cumprir. Meus irmãos, a bomba atômica não vai destruir a humanidade. A inteligência artificial não vai destruir a humanidade, porque antes disso acontecer, Jesus Cristo volta. E Lucas escreveu dizendo o seguinte: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. E Mateus acrescenta: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. E Marcos acrescenta: naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Meus irmãos, em tempo de calamidade, lembre-se, o próximo evento, o grande próximo evento é a consumação dos séculos. Não nos compete saber quando. Nós só precisamos honrar a nossa missão. Viver aqui, mas não tirar o olho de lá. Fazer as coisas aqui, mas lembrando que um dia vai chegar. Por isso eu queria concluir que a ascensão de Jesus vem nos ensinar que em tempos de calamidade
Precisamos confiar nas promessas de Jesus, precisamos cumprir a nossa missão e precisamos manter os olhos na sua volta. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ajuda a nos situar nessa confusão toda. Dá-nos um coração aberto ao Teu Espírito Santo e ao convencimento dEle a respeito de tudo que foi dito, escrito e falado aqui, Senhor. Manifesta nas nossas vidas o desejo genuíno de servirmos ao Senhor até as últimas consequências, honrarmos a nossa missão que o Senhor nos deu. Ó Deus, fortalece a Tua igreja. Ó Deus, fortalece as nossas vidas. Ó Deus, receba o louvor, a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.